Encaminha bem. Temos aqui já um encaminhamento? Ou não? Temos quórum e já vamos começar a retomar os trabalhos. Quando nós saímos, eu pedi para que fosse colocado. Já temos quórum para retomar os trabalhos, não para votar. Para retomar os trabalhos nós temos. Só não temos ainda o quórum de 2/3 para votar, ok? Você quer algum esclarecimento, Laércio? Tá, o Laércio tem uma proposta para apresentar à plenária. E o Douglas também. Você inscreve? Colegas, rapidinho, Gleismar, né? Eu coloquei agora aqui no site do Sinazempa RJ alguns modelos, o que nós fizemos por lá. Aí os diretores seccionais estiverem interessados, pode dar uma olhadinha, www.sinazemparj.org.br. Tá? Os colegas que estiverem aí do lado, diretores seccionais também, quiserem tirar algum exemplo lá, só dá uma acessada no site. Espera aí, antes de passar para o Laércio, deixa eu só comunicar que já foi retomados os trabalhos, temos quórum suficiente para começar nesse momento, ok? O Daci tem uma informação, Daci? Ou sugestão? Tá. Tá. O Daci tem uma pergunta, porque isso aqui é uma estatuinte, não é uma mudança de estatuto. Então, se vai levar o quórum qualificado ou a maioria? Vamos decidir? E aí, tem duas propostas. Um quer maioria simples, o outro quer qualificado, quórum qualificado de 2/3. 2/3 ou 50% mais um. Então, são duas propostas, não vamos abrir para inscrição. São duas propostas. Na votação do estatuto. Não, mas isso é para mudança do estatuto. Aqui não é mudança de estatuto, é um estatuinte. É um novo estatuto que vai sair daqui. Pois é, mas não é mudança de estatuto. Não está contemplado. Para mudança de estatuto. Não estamos votando mudança de estatuto. Cuidado com isso aí. Enquanto procura, porque o colega aqui tem uma questão de esclarecimento e é pertinente. Ele quer saber do quórum e é muito importante que nós cheguemos a essa conclusão. Antes de passar para o Laércio, eu vou dar uma informação da mesa. Os trabalhos, nós queremos que providencie o lanche para as 13 não. Isso, para as 15h30 ou 15 horas. Pronto, 15 horas, a colega lá falou, 15 horas. Vai ser 10 minutos mesmo e eu vou pedir que recolha todo o lanche. Tá bom? Então, 15h30, vai até as 15h40. 15h40 recolha, para recolher tudo, para o pessoal voltar. Quando der 19 horas, nós vamos parar por 1 hora para o jantar. Às 20 horas nós voltaremos e vamos levar aí até, se nós terminarmos antes de meia-noite, nós paramos meia-noite. Se não, ok? Oi? Estatuinte é 2/3.
Companheiros, tradicionalmente, sempre foi 2/3 dos credenciados. Sempre, desde 95. Então, vai ser um outro debate interminável. A gente não vai nem começar a voltar, porque vai abrir aqui 500 destaques aqui. E vai acabar... No final, vai ficar os 2/3, que é o que está no Estatuto. 2/3 dos delegados credenciados. O que eu propor aqui para a plenária é que a gente faça... São 100 artigos quase o atual Estatuto, em que a gente vê o que é prioritário e votar esse prioritário, porque se a gente for artigo por artigo, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu sei do esforço da mesa, a gente vai jantar em 1 hora. Já tem a proposta da mesa de voltar depois da janta, mas quem já participou de AGO sabe, tem artigos que a discussão vai se alongar. E não adianta a gente querer, não dá para correr. Enquanto não tiver esclarecido, a plenária não vai votar. Então, qual é a minha proposta? Que os coletivos políticos, as pessoas que fizeram proposta, que é prioritário para votar, a gente tenta votar isso, aí depois venceu, aí vai para a ordem dos artigos. Que se for por ordem cronológica, a gente vai chegar na metade, igual no passado. Quem veio no passado lembra. Chegou na metade, não deu, tivemos que chamar a AGE. Então, a minha proposta é de pegar as propostas e forem encaminhadas, as que são prioritárias, tanto dos grupos políticos, da direção, a gente chega, apresenta, não estou falando de discutir no mérito, de apresentação, aí vota-se. Inclusive, já tem até a questão das disposições transitórias e outras questões. Aí depois vai discutir o mérito, aí vai para o voto. Aí depois a gente vai para a ordem cronológica. Essa é a minha proposta. Bom, a proposta do Laércio, eles vão tentar costurar, né, uma proposta para trazer para a mesa das propostas apresentadas para o novo estatuto, porque daqui vai sair um novo estatuto, né? É por isso que é uma Assembleia Geral Extraordinária estatuinte. Não se fala em antigo estatuto, vai ser um novo estatuto, né? Vai ser um novo estatuto. Porque esse estatuto que nós temos, que nós vamos trabalhar em cima dele, ele só é uma tese guia. Então, daqui vai sair um novo estatuto. Esse é o motivo de nós estarmos aqui reunidos. É para confeccionar um novo estatuto e levar para a base. Ok? Está claro? Então, tem algumas propostas que, se não tiver acordo da diretoria ou dos grupos, não vamos sair daqui. Porque nós vamos ver o que nós vamos considerar. A mesa tem o entendimento do quórum qualificado, que são 2/3, né? Mas existe a possibilidade da maioria, 50% mais 1. Porque o que está falando aqui o estatuto é para mudança na AGO. Não? É. Aí está aqui, ó, disposições gerais. Vamos ler. Lê aqui o que diz a... Disposições gerais, artigo 85, parágrafo 3º. Para a alteração deste estatuto, será exigido o voto de 2/3 dos delegados credenciados na abertura da Assembleia Geral. Pronto, então está dizendo na abertura, 2/3 na abertura. Aí o que a gente está falando... dos que estavam credenciados. Uhum. Pois é, mas nós vamos votar a mudança desse estatuto ou um novo estatuto? É a questão. Então, não é um novo estatuto, é o velho estatuto. Porque, por exemplo, o Isidro, a proposta do Isidro é um novo estatuto, né? E ele vai poder, dentro dessa leitura que nós vamos fazer, exatamente,
Então, se ele, por exemplo, apresentar item por item e for aprovado, é um novo estatuto. E aí? Aí fica... Pois é, eu... Eu também tenho esse entendimento, que é um novo estatuto. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos começar o debate. Eu vou abrir para uma pessoa falar sobre esse entendimento do quórum, porque é importante nós estabelecermos. Uma pessoa vai falar sobre o novo estatuto. Tem uma questão de ordem da Marcinha. Boa tarde, pessoal. Márcia Brochado, Recife. Gente, o artigo do Estatuto vigente, o artigo 14, aplicam-se à Assembleia Geral Extraordinária todas as disposições deste Estatuto relativas à Assembleia Geral Ordinária. Certo? Ainda está mantida a situação, não tem como tratar diferentemente, não. 2/3, mantém o quórum necessário, tá? Daci e pronto, não tem mais inscrição. É um a favor, um contra. Você prefere o Daci? Porque lembra que nós combinamos? Bem, colegas, nós temos no Estatuto um dispositivo para alterações estatutárias 2/3. Acontece que essa Assembleia, essa GE, é uma estatuinte. E uma estatuinte é poder originário. Poder originário, ao que eu sei, isso é maioria simples, maioria absoluta, 50% mais um. Uma estatuinte foi convocada para alteração de estatuto. É uma estatuinte especificamente para alteração estatutária. Então, deve ser maioria absoluta, 50% mais um. Gente, e pronto. Só os dois e acabou. Gente, com todo respeito aos colegas, mas nós estamos debatendo aqui a tese. Isso aqui não é poder originar, é constituinte originário. O poder constituinte originário é na origem. Nós não estamos fundando um sindicato. Nós temos um estatuto em vigor que fala que todas as alterações estatutárias são de 2/3 dos delegados. Não aceito que a mesa conduza algo que esteja em desacordo com o estatuto. Senão, eu mesmo já anuncio para a minha base de Goiás que tomarei as medidas legais devidas, porque isso está contra o estatuto. Para que o meu estatuto seja mudado, assim como a Constituição Federal exige 3/5 das 2 casas do Congresso Nacional, em 2 votações, o estatuto exige 2/3 dos delegados eleitos, credenciados no início da GO. Se não tiver isso, a proposição não está aprovada. Não adianta eu mudar as regras aqui, porque enquanto eu não alterar essa regra por 2/3, ela está valendo. É isso que está valendo. Então, eu me retiro, me declaro abstenção em todas as votações se seguir nessa proposição. Qual o próximo? Não, só são 2. Fechou? Fechou? Está todo mundo esclarecido? Todas as questões especiais aqui estabelecem 2/3. Ok? Ok, gente? Gente, é assim, se é uma questão estatutária, eu acho que não tem nem que colocar em votação. Né? Acho que não precisa nem colocar. Porque nós vamos colocar em votação algo, nós dizendo que estamos indo contra o estatuto. Então, vamos tentar fazer a coisa o mais certa possível. Tá? Vamos tentar, pelo menos, errar o mínimo possível.
né? Tudo certo a gente não consegue fazer, é humanamente impossível. Mas se a gente conseguir fazer o mínimo de erro possível, já temos chance de ter sucesso. Não fique assustado, meu filho. Edinaldo, fique calmo. Edinaldo, senta aqui perto de mim, filho, para você não ficar nervoso aí atrás. Quem fica aí atrás fica muito nervoso. O povo que fica lá atrás fica muito nervoso. Então, foi apresentada à mesa. Pessoal, levantei uma questão de esclarecimento aqui, porque nós temos um problema seguinte, certo? Eu não me senti esclarecido a respeito do quórum e vou explicar por quê. Nós temos uma situação a seguinte, só um pouquinho, Vanilson, por gentileza. A questão estatutária, aqui que prevê o quórum qualificado de 2/3, ele... salvo outros entendimentos, eu vou seguir o meu raciocínio para chegar onde eu quero passar para os colegas. Ele estabelece 2/3 para alterações estatutárias, na atuação de poder reformador. Tudo bem, tem questionamento se é originário, se é reformador, não é onde eu quero chegar. Eu quero chegar ao seguinte, se aplica o quórum qualificado de 2/3 quando a gente tem um estatuto vigente, certo? E uma proposta para alterá-lo. Ok? Nós vamos comparar o texto antigo e o texto novo. E vamos aprovar a alteração do texto antigo com base nesse novo. Não atingiu o quórum qualificado, beleza. Onde eu quero chegar? Teremos aqui a sugestão da tese guia, que é o estatuto anterior. Ele é uma tese guia, como a gente falou tanto aqui. Nós temos a outra sugestão do colega Isidro, nós temos a outra tese do escritório de advocacia. Pergunto aos senhores, como é que vamos resolver um quórum qualificado com 3, 4 redações na tela? Um quórum de 2/3. Nós vamos exigir que uma das propostas tenha 2/3 da votação, se for pulverizado em 4, 5 propostas? Vocês acham que atingiremos 2/3 em alguma proposta? Não, eu estou terminando minha fala aqui. Então, é essa a questão de esclarecimento que eu acho que não teremos votação se a gente utilizar um quórum qualificado com base em 2, 3 propostas. Nunca em nenhuma opção. Ok, gente? Nós temos 67, divide por 3, nós temos que preencher 2/3. Certo? Bom, eu vou responder a questão do Rony. No seguinte sentido, acho que a gente tem os debates, a gente é amadurecido, né? A gente vai ter que chegar no consenso. Se não houver o quórum, não vai passar. Né? Eu acho que todo mundo tem que estar consciente disso. Né? E por isso que os debates a gente vai permitir que os debates ocorram até que todo mundo esteja esclarecido. Perfeito? Bom, nós temos aqui uma proposta de encaminhamento que chegou à mesa pelo companheiro Laércio, que é a apresentação de propostas prioritárias para discussão na plenária e, posteriormente, voltar à análise cronológica do Estatuto de artigo por artigo. É isso, Laércio? Alguém tem alguma dúvida quanto à proposta? Parece que a plenária não está esclarecida, né? Você está perguntando como é que vai se dar, o que é prioritário, você perguntou, Péricles, né? Pai Ivanilson.
Vou dar um exemplo. Tem coisas na proposta da diretoria, do Isidro, do Tércio, minhas, que são praticamente quase idênticas. Vou dar um exemplo bobo. A recriação das pastas. Praticamente a diretoria já recriou no seu regimento interno as pastas, já tem os diretores informalmente com respectivas áreas, então provavelmente isso aqui vai ser aprovado, porque não há divergência. Pode ter divergência no nome da pasta e nas atribuições da pasta. A gente debate aqui na plenária, aí dá para votar em bloco, em Périx. Aí é uma hora que dá para votar em bloco. Então você vai ter coordenação geral, atribuições, finanças, atribuições, mobilização, atribuições. Aí dá para fazer uma votação em bloco desse lote de 5 coordenações, nessas 5 coordenações ou 7, mas aí tem que ver a quantidade das propostas, aí a gente já pega, faz a votação em bloco desse item, recriação das pastas temáticas, que isso todo mundo viu que é necessário recriar. Esse é um exemplo. Aí tem outros, é claro que a gente pode adentrar. Isso. Porque as emendas aí, até para quem é novo de AGO, existe emenda modificativa, aditiva, supressiva. São 3 tipos de emendas. No texto, claro, do Estatuto vigente, e foi as propostas que nós fizemos. Então, a pessoa vai fazer a emenda aditiva, quer adentrar um novo artigo, um novo inciso. Quero suprimi-lo, simplesmente, ou modificá-lo. O que vai acontecer, vocês vão ver aqui com o tempo, quem é mais velho já de militância aqui, que muita votação, por isso eu acho que não vai acontecer... Quem foi que falou das 3 propostas? O Rony. Quando ele falou da proposta não alcançar. Fatalmente, com os debates, as propostas vão se fundir. Várias vezes acontece isso. 2 ou 3 propostas, se vira uma, e aí pela luta pelo quórum qualificado. Então, provavelmente, nos debates vai acontecer isso. Ou quanto, por exemplo, eu lembro do Anderson em outras mesas que ele coordenou, o que ele fazia? Isso também já é uma tradição aqui do nosso sindicato. Você tem 4, 5, 3 propostas. Vote-se primeiro, na que vai ficar em primeiro. Aí, naquela que venceu, aí vai ver se consegue quórum qualificado. Naquela mais votada. Então, você pode ter a proposta, Darcy, Luiz Ivan, Laércio. A do Darcy venceu. Mas ela venceu, ela se qualifica para ir tentar o quórum qualificado. Para o final. Aí, tipo um segundo turno. Se não alcançar o quórum qualificado, paciência. Não alcançou, está rejeitado. Que essa é uma dinâmica que a gente sempre fez nas nossas AGOs. Então, 3, 2 propostas, não teve acordo, vota uma contra a outra. A mais votada, aí vai tipo um segundo turno. Se conseguir quórum qualificado, beleza. Se não conseguir, paciência. Aí parte para outro item, vai indo, e assim vai desenvolvendo. Ficou claro? Edinaldo. Cadê Edinaldo? Edinaldo foi contemplado. O Douglas. Está contemplado? Tá. Você vai falar? Ele é o próximo, Douglas? Pode vir. Colegas, boa tarde. Olha só, eu sei que o trabalho vai ser longo, vai ser cansativo, estressante. Então, eu pediria à plenária que analisasse a seguinte questão. Nós temos uma questão séria para ser resolvida nesse sindicato, que é a aquisição de sede própria. E nós temos alguns complicadores que estão principalmente no regulamento administrativo do sindicato. Então, eu pediria aos senhores que houvesse uma pequena, vamos dizer assim, inversão de pauta, se é que se pode dizer, para que nós votássemos esses artigos do regulamento administrativo que estão impedindo, na prática, a compra de uma sede própria para esse sindicato. Eu creio que é um consenso entre os senhores que esse sindicato precisa ter sede própria. Acho que ninguém é contra isso aqui. Então, nós só queremos que seja votado dentro do regulamento administrativo o que precisa ser alterado para permitir, na prática, a compra dessa sede própria e também, se for o caso, dentro do estatuto. E, a partir daí, nós desenrolamos os trabalhos normalmente. Apenas essa pequena pausa, vamos dizer assim, para a gente resolver essa questão, senão nós corremos o risco de ficar 2 dias aqui e não conseguirmos modificar o que é necessário modificar para comprar a nossa sede própria. E uma segunda questão que eu quero colocar é a seguinte: nós podemos já hoje ter 2 diretores plantonistas liberados.
Só que precisamos da autorização da plenária para votar essa alteração dentro do estatuto. Sim, a emenda que foi colocada no Congresso previa que este custo fosse assumido pelo órgão. A Dilma vetou a licença classista paga pelo órgão de origem. Então, necessariamente, o sindicato terá que arcar com esse custo. Por isso, eu estou colocando para apreciação da plenária, para a plenária decidir. Hoje nós temos uma questão séria, que nós só temos um diretor liberado. Se nós tivermos 2 diretores, o poder de ação do sindicato vai dobrar. Só isso que eu quero colocar. Obrigado. Eu gostaria de pedir uma questão de esclarecimento para o colega Douglas. Se ele pode nominar aqui para a mesa quais são os artigos, né, da questão do regulamento administrativo, né, e com relação a qual alteração que é necessária para a liberação dos 2 diretores. Eu vou pedir para o Darcy me passar, porque eu não tenho ele de cabeça. Com relação à compra da casa, do imóvel próprio, eu vejo aqui que o artigo 12 ele tem que ser modificado, porque ele está impedindo a compra da casa, do imóvel próprio para o sindicato. No regulamento administrativo. Se estiver faltando alguma outra observação, os colegas, por favor, me acrescentem aqui. Darcy. Não, nós só queremos adiantar esse ponto. Só queremos adiantar esse ponto para permitir a compra do imóvel, cara. Só queremos adiantar a compra do imóvel. Ninguém passou, nós só queremos adiantar o imóvel, cara. Só isso. Bom, nós temos, então, para encaminhamento, 2 propostas. Colegas, olha só, eu, com os outros membros da diretoria e outros colegas que querem construir uma pauta comum, vamos nos reunir cerca de 10 minutos para chegar num acordo e trazer uma proposta para a mesa, tá ok? Bom, nós precisamos dar andamento ao... Então, a gente vai começar a fazer as alterações estatutárias. Né? Eu estou aguardando só a presença da minha presidente. Ela foi lá atrás para ficar um pouco nervosa. Você pode ler, ok? Você fica conduzindo. Pode fechar o quórum de verificação. Bom, vou ler o documento, então, e aí vamos... só peço que as pessoas que tenham destaque falem destaque e fiquem com as mãos levantadas para eu poder ver quem é, para a gente poder anotar o nome de todo mundo e não ficar ninguém, né, de fora da discussão. Uma questão de ordem do nosso companheiro Edinaldo. Precisa compilar as propostas que foram apresentadas no passado, para juntar também, porque não tem quem vai defender.
Deixa eu esclarecer, é só que na Assembleia passada, aquela que propôs a estatuinte, que nós estamos agora e tal, nessa AGO passada, foi apresentadas várias propostas, e essas propostas precisam vir para a mesa e serem apresentadas concomitante ao andamento do Estatuto. Confesso que não sei, a diretoria pode falar a respeito sobre as propostas que estavam na AGO passada, que foram apresentadas tempestivamente, elas precisam vir, porque senão, de repente, não há o defensor delas, mas elas foi assegurada que elas seriam apresentadas, né? Então, em respeito aos colegas da AGO passada, elas precisam vir para serem apresentadas concomitantemente à discussão do atual estatuto. Aí a diretoria pode explicar se é essa ou é outra, não sei. Obrigado. Eu peço ao Darcy que faça esse esclarecimento, por gentileza. Sim, todas as propostas que foram recebidas, mesmo as que foram encaminhadas da AGO do ano passado para a GE, tanto as que foram recebidas foram inseridas no Estatuto. A gente coloca o artigo 1º, a redação original, e em seguida proposta de alteração. As propostas estão inseridas no Estatuto para facilitar, inclusive, o acompanhamento, leitura, e abrimos até espaço aqui para as pessoas fazerem anotações. As pessoas que fizeram essas propostas têm o direito de vir aqui fazer a defesa e depois abre contrapontos e tal. Tá? Foi compilado aqui para facilitar, né, o trabalho da mesa também. Agradeço ao Darcy pelo esclarecimento. E tem uma outra questão de esclarecimento do Toninho, e depois o Douglas vai esclarecer a gente daquelas questões. Obrigada. Só uma questão de esclarecimento aí, que até o diretor pode nos fazer esse esclarecimento. Quando nós recebemos a pasta, esse montante já estava realmente compilado. E depois, ali, durante a entrada, várias vezes ali naquela mesa, várias outras propostas que eu entendo não estão compiladas nesse documento que o Darcy falou. Então, estas outras não terão validade? Eu queria só saber isso. O que eu estou entendendo é o seguinte, é que as propostas avulsas que chegaram depois, elas podem ser usadas como subsídio. Não impede. Mas eu acho que não é necessário a proposta estar nominada para ser apreciada. Mas por que a gente tem que saber a origem dela? Mas tem que estar na mesa, só para você saber. Né? Ah, entendi. Interessante. Bom. Porque eu estou partindo do pressuposto que tudo que está disponibilizado foi mandado pelas bases, né? Eu não estou prevendo, sim. É a mesma coisa, né? Eu estou entendendo que tudo que foi compilado, tudo que foi apresentado, foi trazido das bases, até porque são as bases que têm legitimidade e que têm interesse na questão, né? Aí eu quero saber se a plenária quer questionar isso ou a gente toca a discussão, né? Porque eu acredito assim, a partir do momento que um de nós, delegados, lemos uma proposta, né? Pesquisamos na internet, vamos lá no estatuto de um outro sindicato qualquer e lemos algo que nós entendemos que é bom para a nossa entidade e trouxemos para cá, fica sendo também uma proposta que nós estamos apresentando para colaborar, nós, delegados. Né? Então, mas assim, partindo desse pressuposto, né, se tem um papelzinho lá, né, que eu leio, é uma proposta que eu acho interessante e apresento aqui, eu, como delegada, estou assumindo que aquilo é bom e trazendo para a discussão. Né? Então, assim, e aí a plenária vai debater, vai ver se é bom, vai ver se não é, aprovar ou não. Né? Ok?
Então, vamos começar. O Douglas tinha um esclarecimento que eu pedi, e depois o Miguel também tem uma dúvida. Olha só para esclarecer a plenária, com relação à liberação do segundo diretor plantonista, não há um regulamento específico que diga que tem que ser apenas um diretor. Então, o que nós precisamos é da autorização da plenária, que se bote em votação se ela autoriza a vinda do segundo diretor plantonista ou não. É apenas isso. Com relação à compra do imóvel para a sede do Sinasempo, é preciso uma modificação do artigo 22 do regulamento administrativo. Tem que ser apresentada uma nova redação para votação, e nós já estamos fazendo isso, e oportunamente vamos apresentar à mesa. Muito obrigado. Obrigada, Douglas. Miguel está com uma dúvida, questão de esclarecimento para o colega. Miguel, PRM. Gente, salvo engano, dia 12 de outubro seria o último dia para apresentar propostas. Alguém sugeriu chegar com proposta agora, não é possível. Tempestivamente era até o dia 12 de outubro. As propostas que não estão dentro desse período não podem ser apresentadas, não. Bom, então vamos começar com as propostas compiladas, apresentadas até o dia 12 de outubro, e começar a discussão. Estatuto do Sinasempo. Preâmbulo. São valores que norteiam o Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público: a independência, a transparência, o apartidarismo e a democracia. Gente, a mesa vai declarar o quórum que vai ser considerado, ok? Vamos seguir os 2/3, ok? Há consenso. Título 1 da denominação e Constituição. Artigo 1º. O Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União, Sinasempo, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, representativa dos servidores efetivos e comissionados do Ministério Público da União. Destaque de quem? Cristine, Anestor, Laércio, Tércio e Darcy. Luiz. Oi? É dúvida ou é destaque? Um destaque no preâmbulo? Tá. No primeiro, não. Tá. Eu vou reler daqui, ó. Representativa dos servidores efetivos e comissionados do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, com sede jurídico-administrativa na cidade de Brasília. Eu vou solicitar só uma coisinha. Esperem eu terminar de ler todo o artigo, aí vocês falam destaque, e aí eu anoto todo mundo, senão eu perco a leitura aqui, tenho que ler tudo de novo. Obrigada.
Gostaria de chamar os membros da mesa para recompor a mesa. Os membros da mesa diretora para recompor a mesa. Está difícil trabalhar só 2 pessoas e a colega relatora. Então, vocês têm a guia do atual. Eu não pode ser assim. Tem que seguir a guia do registrado em cartório. Porque qualquer erro pode me induzir. Aqui não teria pelo registrado. Só para... Pode ser? Mas é porque esse daqui já está... Eu sei, mas tem que ficar original. Se alguém pedir, como Código do Consumidor? Ele disse que está dando a diferença aí. Por isso que eu quero fazer um destaque para ambos, porque prejudica o primeiro, se não fizer. Pessoal, a questão de ordem, ela está lendo aqui o... Não, você está lendo o original, não é isso? Sim, a questão de ordem. Não vamos fazer bagunça, não. Só um momentinho aqui, que eu vou ver o que está acontecendo. Eu vou ler pelo documento esse aqui. Sim. Sim. Eu vou pedir para o colega Alexandre fazer a anotação dos destaques para mim, pode ser? Então, tá. Vou ler novamente o artigo 1º. O Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Público, Sinassempo, é uma entidade civil sem fins lucrativos, de duração indeterminada, representativa dos servidores efetivos do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, com sede jurídico-administrativa na cidade de Brasília. Quem já tem destaque aqui é a Cristine, o Anestor, o Laércio, o Tércio e o Darcy. Eu solicito que tire da tela, e eu estou lendo aqui no original. Obrigada. Parágrafo único. Parágrafo único. Você também quer destaque no artigo 1º? Ah, Toninho! Quase ficou com o braço doendo, né? Desculpa. Ó, o colega Alexandre, então, vai fazer a anotação dos destaques, tá? E eu vou ler aqui o texto. Então, vamos lá. Tá, fala os nomes. Parágrafo único. A base territorial do sindicato abrange todo o território nacional, sendo dividida em seções sindicais, dotadas de autonomia política, administrativa e financeira nos termos deste estatuto. Título 2º. Dos objetivos e prerrogativas. Artigo 2º. São objetivos do sindicato. Primeiro, representar politicamente a categoria de servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público perante os órgãos da administração e execução do MPU e poderes da República Federativa do Brasil. Segundo, representar administrativamente a categoria dos servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público perante o Procurador-Geral da República e as demais autoridades da instituição em qualquer unidade da Federação, nas questões de interesse geral da categoria ou individual de seus sindicalizados. Terceiro,
promover a defesa administrativa dos interesses gerais da categoria e individuais de seus sindicalizados e representar judicialmente os seus filiados, atuando inclusive como substituto processual, exceto em caso de improbidade administrativa da gestão sindical. Quarto, incentivar a organização dos servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público nas sessões sindicais. Quinto, propiciar a integração sociocultural dos servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público e de seus dependentes. Sexto, promover a defesa dos interesses individuais e coletivos da categoria perante órgãos internacionais. Artigo 3º. São prerrogativas do sindicato. Primeiro, defender os direitos e encaminhar as reivindicações da categoria dos servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, contemplando as especificidades de sua realidade nos distintos locais de trabalho. Segundo, representar a categoria em congressos, conferências e encontros em qualquer âmbito. Terceiro, estabelecer contribuições sociais de acordo com a lei e as decisões tomadas pela Assembleia Geral. Quarto, filiar-se nos termos deste estatuto a organizações sindicais ou congêneres nacionais ou internacionais, desde que natureza democrática. Título 3º, da estrutura organizacional. Artigo 4º. São instâncias do Sinasempo. Primeiro, Assembleia Geral Nacional. Segundo, Diretoria Executiva Nacional Colegiada. Terceiro, Assembleia Geral Seccional. Quarto, Diretoria Seccional. Quinto, Assembleia por local de trabalho. Sexto, representante por local de trabalho. Sétimo, consulta eletrônica aos servidores. Quem tem destaque? Levanta as mãos. Laércio, Marcos Lisboa. Você quer papel? No artigo 4º do Estatuto. Oi? Título 3º, artigo 4º. Na verdade, acho que o destaque aí é para o artigo todo. Tá. Então, Laércio, Marcos Lisboa, Tércio, Darcy também? Não? Mais alguém? Continuando. Parágrafo 1º. A consulta eletrônica aos servidores deverá ser realizada obrigatoriamente para as discussões salariais e facultativamente em outros assuntos que a Diretoria Nacional entender. Parágrafo 2º. Quem? A Nestor, no parágrafo 1º. Parágrafo 2º, a consulta eletrônica também será obrigatória, atendendo ao pedido de 10% dos sindicalizados em 5 unidades da federação, devendo ser realizada em até 30 dias após a protocolização do pedido. Parágrafo 3º, o resultado da enquete eletrônica vincula as ações da Diretoria Nacional, desde que se alcance o quórum de participação de 30% dos filiados por maioria simples. Destaque do Nestor. Ah, não é esse. Não. Não. Esse aqui está incompleto. Cadê a outra parte dele? Esse que tem aqui, esse carimbinho. Destaque da Cristine no parágrafo 2º.
E destaque do Anestor no parágrafo 3º. Eu estou no meio da leitura. Qual seria o encaminhamento? Por favor, Anestor, vamos ouvir o seu encaminhamento. Esses dois destaques que eu fiz aí, eles podem muito bem não acontecer se a mesa aceitar que onde se lê DEM, leia-se DENC. Não, tem a sigla aí. É só uma alteração para o que já existe, né? Eu não vejo por que não acatar por mim. Continuando, Cristine no parágrafo 2º, né? Parágrafo 3º está retirando, então, Anestor? Tá. Então, artigo 5º, são órgãos de fiscalização e assessoramento do Sinasempo. Primeiro, Conselho Fiscal Nacional no âmbito nacional. Conselho Fiscal Seccional no âmbito das seções sindicais. Terceiro, Conselho Nacional de Ética. Laércio. Somente? Capítulo 1º, Assembleia Geral Nacional. Artigo 6º. A Assembleia Geral Nacional é a instância máxima de deliberação do sindicato, sendo composta por, primeiro, delegados de base. Flávio. Tércio. Marcos Lisboa. Segundo, membros da Diretoria Executiva Nacional colegiada. Terceiro, membros do Conselho Fiscal Nacional. Alguém em destaque? Não? Quarto, membros do Conselho Nacional de Ética. Laércio. Quinto, filiados. Parágrafo 1º. A todos é assegurado o direito de voz, sendo contudo privativo daqueles relacionados no inciso 1º o direito ao voto. Parágrafo 2º. É vedado a todos os delegados participar de votações e que tenham interesse pessoal direto e a aqueles que integrem as instâncias deliberativas do sindicato votar na apreciação de suas próprias contas. Laércio. Parágrafo 3º. O presidente da mesa diretora terá apenas direito de voz, votando somente para desempate das votações. Parágrafo 4º. A eleição dos delegados de base dar-se-á por votação eletrônica no âmbito do respectivo estado e será disciplinada pelo regulamento eleitoral. O custeio relativo à participação do delegado de base na Assembleia Geral estará condicionado à assinatura de termo de compromisso e o envio do mesmo à sede do Sinasempo. Parágrafo 5º. No caso de renúncia ou impedimento justificado do delegado de base eleito, apresentado por documento escrito, a vaga será preenchida pelo candidato que obteve o maior número de votos sucessivamente, no prazo e formas previstos no edital de convocação da eleição. Artigo 7º. As decisões das assembleias convocadas para decidir a respeito de alteração de estatuto ou extinção do sindicato serão nulas quando não convocadas na forma prevista neste estatuto. Artigo 8º. Compete às Assembleias Gerais. Primeiro, estabelecer diretrizes para a consecução dos objetivos do Sinasempo. Segundo, deliberar sobre a exclusão de filiados nos termos deste estatuto. Terceiro, decidir em última instância os recursos interpostos às decisões das demais instâncias do Sinasempo. Quarto, estabelecer contribuição financeira extraordinária aos filiados do Sinasempo, desde que tal proposta conste de pauta de convocação. Quinto, alterar no todo ou em parte o presente estatuto.
Sexto, encaminhar e aprovar os relatórios financeiros e as previsões orçamentárias apresentadas pela Diretoria Executiva Nacional Colegiada. Sétimo, elaborar e aprovar o regulamento eleitoral mediante a aprovação de 2/3 dos delegados credenciados. Laércio. Oitavo, destituir individualmente membros da diretoria nacional ou da diretoria coletivamente, nos termos deste estatuto, garantida a ampla defesa. Laércio. Nono, votar o parecer sobre as contas da Diretoria Executiva Nacional Colegiada apresentado pelo Conselho Fiscal Nacional em conformidade com o título 5º deste estatuto. Destaque, Laércio. Destaque, Miguel. Inciso 9º. Tá. É o inciso, artigo 8º, inciso 9º. Alguém tem destaque? Não, é para o próximo, né? Tá bom. Sessão primeira, Assembleia Geral Ordinária. Artigo 9º. A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá anualmente, sempre no último quadrimestre, em Brasília, DF, devendo ser convocada pela Diretoria Executiva Nacional Colegiada, com antecedência mínima de 45 dias. Destaque. Destaque. Laércio, Darcy, Marcos, Lisboa, Flávio, Miguel, Luiz, Cristine, não entendi. Você tem um destaque. Perfeito. Artigo 10. As resoluções da Assembleia Geral Ordinária são irretratáveis, só podendo ser alteradas por outra Assembleia Geral Ordinária. Parágrafo único. As resoluções a que se refere o caput serão tomadas pela maioria simples dos delegados de base credenciados na Assembleia Geral. Artigo 11. Para a instalação dos trabalhos da Assembleia Geral Ordinária, a mesa provisória será presidida por um dos integrantes da diretoria do sindicato e composta pelos demais membros da mesma. No momento da instalação dos trabalhos, o presidente da mesa provisória declarará o número de delegados credenciados. Parágrafo 1º. O credenciamento de delegados é o ato que os habilita a participar das votações de Assembleia Geral e antecede sua abertura de acordo com cronograma específico. Parágrafo 2º. O primeiro ato da mesa provisória, após a abertura da Assembleia Geral Ordinária, será um encaminhamento do processo de composição da mesa definitiva, que passará a conduzir os trabalhos daí em diante. Parágrafo 3º. Em qualquer momento, durante a realização dos trabalhos, poderá ser encaminhado pedido de destituição da mesa, por escrito, mediante requerimento de pelo menos 2/3 dos delegados credenciados na Assembleia Geral Ordinária. Destaque para o Laércio. Parágrafo 4º. O pedido de destituição da mesa terá precedência sobre qualquer questão ou encaminhamento, devendo ser imediatamente submetida à plenária. Parágrafo 5º. Destituída a mesa, um dos integrantes da diretoria do sindicato conduzirá provisoriamente os trabalhos para a eleição da nova mesa. Destaque para o tércio. No artigo 11. Caput. Na verdade, no artigo 11, ele está atrasado. É no caput que você quer, né? No artigo 11, caput. Artigo 12. Os delegados de base serão eleitos na seguinte proporção. Cada estado poderá enviar um delegado de base por ramo existente no estado, e mais um delegado para cada 50 filiados no estado.
Parágrafo 1º. Na hipótese de não haver delegado eleito em um dos ramos existentes no Estado, a vaga respectiva será acrescentada ao quantitativo de vagas da eleição proporcional. Parágrafo 2º. Aplica-se aos filiados. Destaque. Destaque no caput para o Laércio e destaque no parágrafo 1º para o Marcos Lisboa. Diga a sua questão de ordem, caro Edinaldo. Edinaldo Amapá, desculpem os colegas. Eu vou é uma defesa que eu quero fazer, e a questão de ordem. É que, nesse ponto que nós estamos apresentando aí, tem proposta aqui, nesse caderno de todos nós, E tem também, desde o primeiro artigo, existe proposta. E nós não somos os autores, evidentemente, quer dizer, pode até ter sido algum lá na sua base, e não apresentou o destaque. Mas fica prejudicado o colega. Então, gostaria que a mesa, em cada artigo, não sei se ela, a própria mesa, mas levasse em consideração a proposta que tem aqui, para ser apresentada e ser apreciada também. Porque, sinceramente, se eu não tivesse vindo, tivesse mandado a minha proposta no tempo hábil, respeitando o estatuto, e chegasse aqui e ela fosse simplesmente encadernada e deixada aí onde estão, nas mesas, eu me sentiria ofendido. Então, no artigo 1º tem uma proposta. Ok? Esclarecido? Então, eu gostaria que respeitasse isso aqui, que a gente tivesse algum jeito de olhar isso aqui, paralelo, concomitante. Obrigado. Só um momentinho, eu vou responder ao colega Edinaldo, porque é o seguinte, primeiro, nós estamos vendo aqui na plenária quem tem mais propostas. A gente não entrou ainda na análise. Quando nós entrarmos na análise, nós vamos pegar todas as propostas que estão aqui e vamos ter que analisar todas. Mas alguém aqui já apresentou proposta? Não, a gente está fazendo destaque. A gente não apresentou proposta de alteração ainda, certo? Aí nós vamos voltar aqui. Tá? É porque nós estamos lendo... Olha, eu vou falar para vocês. Eu comecei a ler nesse documento, mas esse documento parece que tem alguns artigos que não estão totalmente correspondentes ao original. E nós falamos que nós íamos partir do original, considerando todas as propostas compiladas. É isso que a mesa está fazendo. Tá? Nós estamos partindo do original e depois, quando nós começarmos a apresentar as propostas, aí nós vamos ter que considerar tudo que está aqui. Tá? É isso. Colegas, evidentemente que no estatuto foram inseridas as propostas. Sugiro que todos os colegas tenham esse estatuto com as inserções. Eu sugiro que os colegas sigam o que está sendo lido no original e, quando tiver as propostas que são deles, que digam destaque, ponto, final, segue por ali. Eu tenho uma proposta aqui, destaque, ponto, para evitar que passe batido. Porque a plenária pode destacar e a gente não tem aqui a proposta da plenária. A gente só tem a proposta de quem já mandou. Artigo 12, agora é parágrafo 2º. É isso? Aplica-se aos filiados do Sinacempo lotados no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, o previsto no caput deste artigo. Destaque para o Marcos Lisboa. Sessão 2ª, Assembleia Geral Extraordinária.
Artigo 13. A Assembleia Geral Extraordinária deverá ser realizada até 45 dias após sua solicitação. Destaque no 12 para o Darcy, destaque no 13 para o Laércio. Parágrafo único. Isso. Parágrafo único. A Assembleia Geral Extraordinária deverá ser convocada pela Diretoria Executiva Nacional Colegiada com antecedência mínima de 15 dias. Artigo 14. Aplicam-se à Assembleia Geral Extraordinária todas as disposições deste Estatuto relativas à Assembleia Geral Ordinária, desde que sejam compatíveis com as disposições desta seção. Artigo 15. A Diretoria Executiva Nacional Colegiada do Sindicato deverá convocar a Assembleia Geral Extraordinária quando da deliberação de 2/3 do total de seus membros titulares. Parágrafo 1º. A Diretoria Executiva Nacional Colegiada fica obrigada a convocar a Assembleia Geral Extraordinária por solicitação escrita de mais de 2/3 das diretorias seccionais ou por solicitação escrita do Conselho Fiscal Nacional ou ainda por requerimento subscrito por 15% do total dos filiados do Sinasempo. Destaque para o Laércio no parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Previsto no caput deste artigo, dar-se-á por manifestação escrita dos membros, sem que para isso seja necessário reunir a diretoria. Artigo 15-A. Nenhuma decisão em Assembleia Geral Eletrônica poderá ir contra a decisão de Assembleia Geral Ordinária ou Assembleia Geral Extraordinária. Destaque para o Laércio, do 15A ao 15F. Artigo 15B. Eu li o 15A? Artigo 15A. Nenhuma decisão em Assembleia Geral Eletrônica poderá ir contra a decisão de Assembleia Geral Ordinária ou Assembleia Geral Extraordinária. Artigo 15B. A Assembleia Geral Eletrônica deverá ter data de início, data de término e itens de pauta pré-definidos por edital. Parágrafo 1º. Qualquer servidor participante poderá propor a criação de subitens de pauta relacionados a um dos itens definidos em edital. Destaque para o anestor no parágrafo 1º. Anestor. Parágrafo 2º. Manifestações em itens de pauta não relacionados ao tema do respectivo item estarão sujeitas à remoção por parte da Comissão Técnica da Administração. Desculpa? Destaque 15A. Tá. Do 15A ao 15F para o Leonardo. Parágrafo 2º. Manifestações em itens de pautas não relacionados ao tema do respectivo item estarão sujeitos à remoção por parte da Comissão Técnica de Administração. Artigo 15C. Todos os servidores têm direito à manifestação na Assembleia Geral Eletrônica, porém apenas os sindicalizados têm poder de voto. Artigo 15D. Os 4 encaminhamentos por item e subitens de pauta que receberem mais manifestações favoráveis e com apoio mínimo de 10 servidores deverão ser submetidos à consulta eletrônica aberta dos sindicalizados. Parágrafo único. Cada servidor poderá ter, no máximo, um encaminhamento por item e subitem de pauta submetido à consulta eletrônica. Caso o mesmo servidor tenha mais de um encaminhamento nas condições do caput, o que obtiver mais apoio será submetido à consulta eletrônica. Em caso de empate, o que foi registrado primeiro será o escolhido para ser submetido à consulta eletrônica. Artigo 15E. A Assembleia Geral Eletrônica, destaque no parágrafo único do 15D para o anestor. Artigo 15E.
A Assembleia Geral Eletrônica será convocada em uma das seguintes formas. Primeiro, pela DENC, desde que a maioria simples dos diretores vote favoravelmente. Segundo, atendendo ao pedido de 10% dos sindicalizados em 5 unidades da federação, devendo ser realizada em até 10 dias após a protocolização do pedido. Artigo 15F. A Comissão Técnica Administradora das Assembleias Gerais Eletrônicas será eleita na Assembleia Geral Ordinária, no ano posterior ao da eleição para a renovação da Diretoria Executiva Nacional do Sindicato e será composta por 3 filiados e igual número de suplentes, entrando em exercício 30 dias após a Assembleia Geral Ordinária. Parágrafo único. A primeira Comissão Técnica Administradora das Assembleias Gerais Eletrônicas será eleita na Assembleia Geral Ordinária em que esse artigo for introduzido no Estatuto do Sindicato. Capítulo 2º. Da Diretoria Executiva Nacional Colegiada. Seção 1. Composição e competência. Artigo 16. A Diretoria Executiva Nacional Colegiada é o órgão executivo do Sinasempo e será exercida por um colegiado composto de 7 membros efetivos e de 3 suplentes. Destaque para Laércio, Darcy, Marcos, Edinaldo, artigo 17. Somente poderá se candidatar a cargo de diretoria o servidor de carreira filiado há pelo menos 6 meses. Destaque para o Flávio, Darcy, Laércio, Marcos Lisboa. Artigo 18. São atribuições da Diretoria Executiva Nacional Colegiada: representar o sindicato perante todas as entidades públicas e privadas. Segundo, fixar em conjunto com as demais instâncias do sindicato as diretrizes gerais da política sindical a ser desenvolvida. Terceiro, cumprir e fazer cumprir as deliberações da categoria em todas as suas instâncias. Quarto, gerir o patrimônio, garantindo sua utilização para o cumprimento deste estatuto e deliberações da categoria representada. Quinto, apresentar trimestralmente relatórios financeiros e patrimoniais. Sexto, representar o sindicato nas negociações e dissídios, junto à administração pública em geral, especialmente a MPU e CNMP. Sétimo, reunir-se em sessão ordinária a cada 4 meses, ou sempre que necessário, quando convocado pela maioria da Diretoria Nacional Colegiada, mediante requerimento, por escrito, de qualquer um dos diretores, a ser deliberado pela DENC, devendo ser o requerimento e a deliberação disponibilizados no site. Oitavo, aprovar as propostas discutidas por maioria simples de votos. Nono, elaborar o plano anual de ação sindical, que deverá conter as diretrizes gerais a serem seguidas pelo sindicato e as prioridades, orientações e metas a serem atingidas a curto, médio e longo prazo. 10. Avaliar e decidir sobre a contratação e demissão de funcionários. Destaque para o Flávio. 11. Zelar pelo cumprimento integral dos acordos e dissídios e outras questões de interesse da categoria. 12. Visitar periodicamente os locais de trabalho, levantando problemas e organizando ou informando os trabalhadores. 13. Ordenar as despesas. 14. Praticar todos os atos necessários à boa administração do sindicato, nos termos das resoluções das assembleias e regulamentos do sindicato. Artigo 19. A diretoria, como primeiro ato após a posse, reunir-se-á e designará 2 diretores, sendo pelo menos um residente na cidade sede do sindicato, para executarem as atribuições de gestão, tais como assinar cheques e contratos. Parágrafo 1º. Destaque para o Marcos Lisboa. No artigo 19. E parágrafos. Darcy também. 19 e parágrafos.
Parágrafo 1º. A designação de que trata o caput poderá ser alterada por deliberação da diretoria a cada 3 meses, salvo motivo de força maior devidamente justificado. Parágrafo 2º. A licença para exercício de mandato classista será exercida por qualquer dos membros da diretoria colegiada e será designado por ato formal assinado pela maioria simples dos membros. Destaque para o Moisés. Esses revogados? Tá. Tá bom. Destaque para o Laércio, do artigo 20 até o artigo 30. Seção 1, mandato. Artigo 31. O mandato da diretoria em qualquer cargo é de 2 anos, sendo permitida a reeleição e para mandato imediatamente consecutivo apenas uma vez. Destaque para o Marcos Lisboa, para o Darcy. Só. E para a Cristine. Artigo 32. O suplente assumirá o cargo quando, primeiro, ocorrer vacância do cargo, segundo, ocorrer impedimentos ou afastamentos justificados. Parágrafo único. Artigo 32, destaque Laércio. Parágrafo único. Considera-se vacância do cargo o impedimento do exercente, aceitação ou solicitação de transferência que importe no afastamento do exercício do cargo, renúncia do mandato, perda do mandato, falecimento. Capítulo 3º das sessões sindicais. Artigo 33. A seção sindical é a menor unidade de estrutura organizacional do sindicato, a qual terá como base um Estado, o Distrito Federal ou um território. Parágrafo 1º. A seção sindical organizará seu regimento interno, desde que não contrarie o presente estatuto, o regulamento administrativo do Sinasempo e o regulamento nacional para a formação e funcionamento das seções sindicais. Parágrafo 2º. Apresentados os documentos necessários à regularização da seção sindical, a Diretoria Nacional efetuará, no prazo de até 60 dias, a análise destes e constatando-se a regularidade com as normas desse estatuto, registrará incontinente a seção sindical e providenciará os repasses financeiros, após ter sido descontado da receita total o percentual destinado ao fundo de reservas e ao fundo de AGO. Destaque para o Laércio. Artigo 34. Será repassado a cada seção sindical, mensalmente, valor equivalente ao percentual da arrecadação nacional, obedecidos os seguintes critérios. Destaque para a Cristine. Até 29% da base filiada, 29% da arrecadação local. A 30% da base filiada, 30% da arrecadação local. Tá. 35% da base filiada, 35% da arrecadação total. 40% da base filiada, 40% da arrecadação total. Local, desculpa. Eu já estou dormindo aqui também. 45% da base filiada, 45% da arrecadação local. 50% da base filiada, 50% da arrecadação local. 60% da base filiada, 60% da arrecadação local. 70% ou mais da base filiada, 70% da arrecadação local. Destaque para o Laércio e Marcos Lisboa. Parágrafo 1º. Nenhuma seção sindical terá repasse inferior a 1% da arrecadação nacional do Sinasempo, descontado o fundo de reserva e o fundo de AGO.
Parágrafo 2º. O repasse previsto neste artigo não será inferior a 29% da arrecadação local da seção sindical, nem superior a 10% da arrecadação nacional, sempre descontados o fundo de reserva e o fundo de AGO. Parágrafo 3º. A Diretoria Executiva Nacional Colegiada estará autorizada a proceder ao resgate de 100% dos valores em contas correntes e aplicações financeiras das seções sindicais que permanecerem sem diretoria seccional pelo prazo superior a 12 meses. No mês anterior, a AGO será autorizada a proceder ao resgate de 70% dos valores ali verificados, caso em que serão destinados para aplicação no fundo de AGO. Será assegurado, quando do referido repasse, aporte financeiro para aquela seccional que tenha planejamento para eventos nos 3 meses subsequentes ao repasse. Marcos Lisboa. Roni. Cristine. Parágrafo 4º. Fica condicionado o repasse à apresentação do Plano Anual de Trabalho, PAT, ratificado em Assembleia Geral Seccional, no qual deverão estar relacionadas as atividades a serem desenvolvidas durante o respectivo ano. O prazo para apresentação será até o mês de março do ano corrente, após o qual, a qualquer momento, poderá ser apresentado, todavia, sem direito aos valores retroativos. Destaque para o Marcos. Roni também. Artigo 35. A diretoria da seção sindical e o Conselho Fiscal Seccional serão compostos paritariamente por servidores representantes de cada ramo do Ministério Público da União, no Estado e do CNMP. Parágrafo único. Caso algum ramo do MPU não indique representante, as vagas serão preenchidas pelos demais ramos. Artigo 36. São atribuições da diretoria seccional. Primeiro, representar os servidores da base territorial na qual foi eleita. Segundo, requerer fundamentadamente auxílio financeiro do sindicato para a participação nas Assembleias Gerais e para o desempenho de suas atividades em sua base territorial. Terceiro, representar administrativamente os servidores da base junto a quaisquer órgãos da estrutura do MPU no seu estado. Quarto, requerer a visita de um diretor do sindicato nos casos em que a atuação da diretoria seccional não estiver obtendo resultados junto aos responsáveis administrativos dos órgãos a que pertencem os servidores do MPU no âmbito de sua base. Enviar à Diretoria Executiva Nacional Colegiada para contabilização e posterior análise pelo Conselho Fiscal Nacional ou Conselho Fiscal Seccional, onde houver, prestação de contas de toda a movimentação financeira e patrimonial até o último dia do mês subsequente com a divulgação aos filiados. Sexto, visitar as unidades dos órgãos do MPU no âmbito de sua base e providenciar a integração e participação dos servidores no sindicato. Sétimo, elaborar plano de atividades para o semestre, incluindo as atividades de âmbito nacional deliberadas pelos demais órgãos do Sinassempo. Oitavo, ficam dispensadas, no inciso anterior, as seções sindicais que fazem a contabilidade pelo contador da Nacional. Nono, celebrar convênios, contratos e parcerias em nível estadual. Artigo 37. As atribuições previstas no artigo anterior serão disciplinadas pelo Regulamento Nacional para a Formação e Funcionamento das Seções Sindicais e complementadas pelos respectivos regimentos internos. Artigo 38. As seções sindicais, objetivando o cumprimento de seu papel institucional, ficam autorizadas à aquisição de bens imóveis e veículos automotores, desde que justificada a necessidade, e mediante autorização expressa dos Conselhos Fiscais Estaduais e Nacional, referendada em Assembleia Geral Seccional.
Artigo 39. A Assembleia Geral Seccional é a instância máxima de deliberação das sessões sindicais, sendo composta por filiados na área de atuação da seção sindical, diretoria seccional, Conselho Fiscal Seccional. Artigo 40. Destaque para o Roni no artigo 38. Artigo 40. O regimento interno da seção sindical disporá, dentre outros temas, obedecidos os principais estabelecidos no presente Estatuto, sobre sua organização, formas de convocação da Assembleia Geral e competência dos diretores seccionais. Capítulo 4, Assembleias Locais. Artigo 41. A Assembleia Local é a instância ordinária de consulta e deliberação da categoria nos termos e limites estabelecidos neste Estatuto, sendo composta por, primeiro, filiados lotados na respectiva unidade do MPU e do CNMP. Segundo, demais filiados ao sindicato. Terceiro, não filiados. Parágrafo 1º. A todos é assegurado o direito de voz, sendo, contudo, privativo daqueles relacionados no inciso 1º, o direito ao voto. Parágrafo 2º. Em se tratando de tema de interesse geral da categoria, com previsão na convocação, é facultado o registro de votação com a participação de todos os presentes, sem prejuízo do registro do resultado com a votação exclusiva daqueles constantes do inciso 1. Inciso 1º. Parágrafo 3º. As assembleias locais podem ser convocadas, primeiro, pela diretoria colegiada, segundo, por requerimento subscrito por pelo menos 10% dos filiados ao sindicato, terceiro, pelo representante por local de trabalho, quarto, por requerimento subscrito por pelo menos 20% dos filiados na unidade. Artigo 42. Havendo mais de uma unidade do MPU no município, as assembleias locais poderão ser realizadas em conjunto, obedecidos os critérios de convocação estabelecidos no artigo anterior. Artigo 43. Compete às Assembleias Gerais discutir e deliberar sobre os assuntos constantes da pauta, nos termos deste Estatuto e da convocação. Capítulo 5º. Representante por local de trabalho. Artigo 40... Destaque onde, Nestor, por gentileza? Representante por local de trabalho, destaque a Nestor. Marcos Lisboa, no artigo 44. Todo o capítulo, entendi, Nestor. O Marcos também é todo o capítulo. Artigo 44. O representante por local de trabalho é o representante do sindicato na sua respectiva unidade de lotação no MPU, nos termos e limites estabelecidos neste Estatuto. Artigo 45. Em todas as unidades do MPU e do CNMP haverá um RLT. Artigo 46. O RLT será eleito em Assembleia Local e o termo final do seu mandato será 30 dias após a posse da diretoria colegiada. Parágrafo único. O RLT poderá ser substituído a qualquer tempo por decisão em Assembleia Local de 2/3 dos filiados da respectiva unidade do MPU. Artigo 47. Compete ao RLT, primeiro, a mobilização e organização das atividades do sindicato no âmbito de sua unidade. Inciso 2º. A convocação das assembleias locais. Inciso 3º. O acompanhamento das demandas sindicais em sua unidade, em conjunto com a diretoria colegiada. Inciso 4º. Praticar todas as atividades sindicais decorrentes das deliberações das instâncias do sindicato. Capítulo 5º dos filiados. Artigo 48. Serão admitidos como sindicalizados do SINASEMPO os servidores públicos efetivos, ativos, inativos e pensionistas, integrantes do quadro permanente do Ministério Público da União em qualquer unidade da Federação. Parágrafo único. O preenchimento da ficha de filiação, contendo declaração de que o pretendente é integrante do quadro permanente do MPU, é requisito essencial para a aquisição da condição de sindicalizado, ensejando desconto em folha de contribuição mensal e das demais contribuições instituídas. Artigo 49.
são direitos dos filiados, respeitadas as restrições previstas neste Estatuto. Primeiro, votar sem carência para qualquer cargo e ser votado para qualquer cargo do Sinasempo nos termos deste Estatuto. Destaque para o Flávio. Segundo, receber assistência, assessoramento e benefícios do Sinasempo. Terceiro, participar de todas as atividades do Sinasempo. Quarto, participar em seu estado das discussões e assembleias para a deliberação de assuntos a serem discutidos na Assembleia Geral. Quinto, apresentar suas reivindicações às instâncias do Sinasempo. Sexto, encaminhar teses e propostas para apreciação nas Assembleias Gerais. Sétimo, recorrer na forma deste Estatuto e regulamentos das decisões emanadas dos órgãos deliberativos do sindicato, exceto a Assembleia Geral. Oitavo, exigir prestação de contas da diretoria nacional e da seção sindical, quando não prestadas nas formas e nos prazos previstos neste Estatuto. Nono, solicitar por escrito esclarecimento e informações aos órgãos administrativos do sindicato. Artigo 5º. São deveres dos filiados: cumprir as disposições estatutárias, regulamentares e regimentais. Artigo 50, desculpa, eu estou dormindo, gente. Segundo, já a gente vai fazer um intervalinho. Eu preciso do café. Segundo, seguir as decisões emanadas das instâncias deliberativas do Sinasempo. Terceiro, pagar pontualmente a contribuição mensal e as contribuições extraordinárias estipuladas pela Assembleia Geral. Quarto, quitar as obrigações oriundas dos convênios promovidos pelo sindicato e que tiver aderido pela forma estipulada nos regulamentos específicos. Quinto, prestigiar o sindicato por todos os meios disponíveis e propagar o espírito sindical entre os integrantes da categoria. Parágrafo 1º. No caso de descumprimento dos incisos 3º e 4º, serão cobrados juros de mora e multas sobre o valor devido, além da impossibilidade de uso dos benefícios oferecidos pela seção sindical ou sindicato nacional, enquanto não for paga a dívida. Parágrafo 2º. Se o previsto no parágrafo anterior ocorrer 2 vezes no semestre, o filiado poderá perder o gozo de seus direitos por prazo não superior a 6 meses. Parágrafo 3º. Para as obrigações restritas à seção sindical, o regulamento desta poderá prever outras penalidades, desde que não fira esse estatuto. Obrigado, gente. Valeu. Não, né? É para parar de ler logo, é, Ivanilson? Parágrafo 4º. As penalidades serão resolvidas pela diretoria seccional, garantida a plena defesa do filiado, cabendo recurso à Assembleia Geral Seccional, o qual terá efeito suspensivo. Artigo 51. Os sindicalizados não respondem ativa, passiva, subsidiária ou solidariamente por obrigações assumidas pelo sindicato, que tem personalidade jurídica própria. Eu vou fazer uma perguntinha aqui para a Eunice, se o café já está liberado lá. Vocês querem... Deixa eu ver aqui. A gente está na metade, mais ou menos. Bom, vou ler mais um pouquinho aqui. Vou ver se eu consigo vencer até o Conselho Fiscal. E aí, antes da gente entrar no Conselho Fiscal, a gente faz uma paradinha para o café. Tá bom? Então, vamos lá. Título 4º das eleições, capítulo 1º, disposições gerais. Artigo 52. As eleições para a renovação da diretoria executiva nacional colegiada e das diretorias seccionais realizar-se-ão simultaneamente a cada 2 anos, nos prazos e na forma do regulamento eleitoral. Destaque para o Laércio e para o Darcy.
Parágrafo 1º. As eleições deverão ser realizadas em todas as unidades do MPU e CNMP nos termos do regulamento eleitoral. Parágrafo 2º. O sistema de votação nos termos de regulamento eleitoral assegurará a mais ampla participação dos filiados, a transparência, especialmente com a facilitação da auditagem do processo, a agilidade e a economicidade. Destaque para o tércio. Parágrafo 3º. O processo eleitoral, nos termos do regulamento específico, deve ter sua conclusão prevista para, no máximo, 1 mês antes do término do mandato anterior. Parágrafo 4º. A posse da diretoria ocorrerá no primeiro dia após o encerramento do mandato anterior. Destaque para o Darcy. Para a Cristine também. Parágrafo 5º. Aplica-se às diretorias seccionais o disposto nos parágrafos anteriores. Artigo 53. Na hipótese de anulação das eleições, em decorrência de recursos formalizados nos termos do regulamento eleitoral, em razão de irregularidades, caso fortuito ou força maior, a comissão eleitoral providenciará a realização de outra eleição 30 dias após a decisão anulatória nos termos do regulamento eleitoral. Destaque para o Darcy, para o Laércio. 4, 5, 6, como assim? O destaque do Léo no 53. É isso, Léo? Destaque para o Laércio no 53. O destaque do Darcy é no 52? Parágrafo 4º e 5º do 52 para o Darcy. Parágrafo único. As despesas para a organização do processo eleitoral serão custeadas pelo Sinacempa nos termos do regulamento eleitoral. Capítulo 2º da Comissão Eleitoral. Artigo 54. A Comissão Eleitoral Nacional será eleita na Assembleia Geral Ordinária no ano anterior ao da eleição para a renovação da Diretoria Executiva Nacional do Sindicato e será composta por 5 filiados titulares e igual número de suplentes, entrando em exercício durante a mesma Assembleia em que foram eleitos. Artigo 55. As eleições serão convocadas nos termos do regulamento eleitoral, pela Comissão Eleitoral Nacional, conforme critérios estabelecidos nos itens abaixo, através de edital, afixado nas unidades do MPU de todos os estados e no CNMP, onde se mencionará obrigatoriamente, primeiro, data, horário e local de votação. Segundo, prazo, forma e horário para registro de chapas. Terceiro, prazo para impugnação de candidaturas. Quarto, data, horário e locais da segunda votação, caso não seja atingido o quórum da primeira, bem como da nova eleição, conforme disposto no regulamento eleitoral. Destaque para o Rony, a inclusão de um item 5. Aqui. Parágrafo 1º. Cópias do edital devem ser afixadas na sede da Diretoria Nacional, assim como nas diretorias seccionais, em local visível e de grande circulação. Destaque para o Léo, Laércio também? E o Laércio também. Bem como nos quadros de aviso do sindicato, nos órgãos do MPU e do CNMP, de modo a garantir a mais ampla divulgação das eleições, também ser enviado ao correio eletrônico dos filiados e publicado no site do sindicato em até 1 dia após sua edição. Destaque para o Anestor também. Parágrafo 2º. Será publicado o aviso resumido do edital no Diário Oficial da União, no caso de eleição de Diretoria Executiva Nacional, contendo o nome do sindicato em destaque, prazo para registro das chapas, data, horário e locais de votação. Artigo 56. Todas as decisões da Comissão Eleitoral, salvo as de mero expediente, deverão ser tomadas por escrito, devidamente fundamentadas e publicadas nos órgãos informativos do sindicato.
Parágrafo 1º. A publicação na página oficial do sindicato na internet dar-se-á num prazo máximo de 72 horas a contar da tomada da decisão, que deverá registrar a hora em que foi formalizada. Parágrafo 2º. As deliberações concernentes à impugnação de candidaturas e de resultados, bem como a arguição de nulidade do processo eleitoral, serão tomadas e assinadas obrigatoriamente pela maioria dos membros da comissão eleitoral. Parágrafo 3º. A comissão eleitoral decidirá a todos os requerimentos por quaisquer das chapas inscritas no prazo de até 3 dias úteis. Destaque para o Laércio. Capítulo 3º dos candidatos. Artigo 57. A concorrência aos cargos eletivos faz-se através de chapas completas, titulares e suplentes da Diretoria Executiva Nacional, com anuência prévia e por escrito dos candidatos, contendo a unidade do MPU e o estado a que pertencem, vedada a inclusão de nome em mais de uma chapa. Parágrafo único. Só poderão fazer parte de chapa os servidores filiados ao sindicato. Artigo 58. Não poderá se candidatar o filiado que, primeiro, tiver reprovadas as contas analisadas da gestão em que tenha participado, ocupando o cargo dos órgãos de deliberação, estruturação e administração sindical. Inciso 2º. Houver lesado o patrimônio de qualquer entidade. Inciso 3º, estiver enquadrado nos impedimentos deste estatuto. Inciso 4º, não estiver em dia com as mensalidades sindicais. Vamos fazer uma pausinha, então, para o café? Destaque para o Roni. Alguém mais tem destaque? Não? Vamos fazer uma pausinha para o café, uns 10 minutinhos e a gente volta? 10 minutos, gente. Voltamos às 4h10. Obrigada.